Aí seu pai é o menino. Pode ser, né? Aí o tio Guilherme também é o menino. Mas para mim eles são tudo senhor. Ah, isso mesmo, tá certo. Rapaz ou senhor? Para mim é. Tá ótimo, tá muito bom. Boa noite. Oi. Boa noite, dona Nilza. Oi. Oi, Nilza. Tudo bem, Elete? Tudo bem e você, Nilza? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Oi, Celso. E aí, Nilzinha? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então tá bom. Oi, Oi, Igor. tia Nilza. Menino sério? Sim. A Marta com o Geraldo também estão aí no Meet. O Tá Igor? O Igor? O Jô também é Oi. um menino. Eu? O Jô. O Jonatas. Qual, Jona? O da Barbie? Matsunada. Ele é um menino também. Ah, o Jô? Eu acho Olá! que ele já é um senhor. É um senhorzinho. Um senhor. Quem que é o senhorzinho? Quem que é o senhorzinho, Igor? O Jô, porque ele já tem 2 filhos. Senhor já. Ô, O Jô Nilza, tá escutando. O Jô tá porque eu escutando. chamo o pai dele de menino. Ah, Ele perguntou se o pai dele não O Jô tá pode ser senhor escutando. e ele menino. Aí eu falei que o Samuel é o menino para mim. E o Caleb e o Pedro são os menininhos. Mas eu já tenho 9 anos. Ele tem 39, ó. Depois a gente conversa direitinho. Viu, Quando eu senhor tiver- Hugo? Quando eu tiver 20, ele vai ter 50. Ó, para de fazer conta que daqui a pouco você chega em mim. É, Mas quantos anos você tem? Muitos, muitos, muitos. Pergunta se uma mulher, falta de cavalheirismo. Ah, mas Você vai aprender. é só uma pergunta, ué. Não, tudo bem. A minha avó Inês, tem 65 anos. Eu tenho mais do que ela. É jovem. É mas jovem. não parece, né? É jovem. Nossa, eu nem tenho cabelo branco ainda, né? 65, olha. 65. Olha, e ela tem cara de que tem uns 30 ou 20, né? Uns 30, Ó, né? Mas é mesmo, ela tem cara de novinha. Mas tem vezes que eu vejo o cabelo dela e tem uns cabelinhos brancos lá. Verdade? Vamos mudar de assunto? Tá bom, ué. Tá bom, pode ser, ué. Vamos falar de outras coisas? Pode ser. O vô Oi, Wagner Mari, tem oi. 66. Só isso. É Mas, tio jovem. Luiz, se você tá perguntando, quantos anos você tem? Eu? Ah, é segredo de Estado. Quanto você acha que ele tem? Funcionário público não pode revelar. Eu acho que ele tem uns 70. Ai! 60 ou Cê- 70? 60? 60, né? 70. 70. Nossa! Oi, Igor. Oi, A tia Igor. Nilza tem cara de uns 60. Oi, Igor. Na mosca! O tio Marcos tem cara de uns Oi, Igor. Oi, 70 e Igor. pouco. 70 e pouco. Uns 74, 75. Oi, Igor. E a escola, como é que tá? Você tem cara de agora- puta! Mas Viu, você não quer Igor? continuar nesse assunto? Não quer? A gente tá Você falando de tem uma cara coisa boa. Da idade, ó. Não, uma coisa boa. Eu ia perguntar. Agora já foi, agora já revelou de todo mundo aí, agora não adianta mais. A tia Arlete tem cara de 65. A tia Arlete.
Acertou, Igor, na moça. Olha, você tá bom, hein? Na moça. Nossa, tá bom. E o Marcos, tem cara de quanto? 75. Ô, Igor, e o coração de menino? Oxe, cada menino, as crianças são assim, é natural, ó. Tem cara de 70, mas um coração de menino. E o Celso, quanto tem, ô Igor? Vai só para saber, vai. O Celso, É. acho que ele tá ouvindo. Tá. Então eu não posso falar. Eu acho que ele tem uma escada de uns 72 ou 70, é por aí. 72? Vamos, o Celso está por aí? Qual o Celso? Marcos? Vamos iniciar, então? Vamos. Aqui está aparecendo 15 pessoas para mim, eu não sei. Mas, Luiz, você pode orar para a gente iniciar aí? Aí o Celso vai tocar as músicas. Vamos orar, então. Senhor Deus, nosso Pai, Pai eterno, Pai querido, Pai amoroso, bondoso, misericordioso, obrigado, Senhor, por este momento e este meio que a gente pode estar junto, Senhor. Sabemos que para nós é difícil, nós queremos um contato melhor, né? Mas, Senhor, sabemos que talvez é um tempo que a igreja precisa passar para aprender a valorizar os contatos, Senhor. Tu conheces cada um aqui, Senhor, tu sabes a necessidade de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa cada uma das pessoas que estão participando e daquelas que não estão. E abençoa, Senhor, o louvor, aceita o nosso louvor, aceita as nossas orações e abençoa a palavra para crescimento da nossa fé, para, ó Pai, sermos alimentados com a boa comida, Senhor, que vem de Ti, usa quem vai ministrar, Senhor. Abençoa cada um, que os nossos corações estejam em nome de Jesus. Amém. Amém. Na verdade, assim, vai ser falado um pouquinho de fruto, né, de discípulos, de relacionamento. Então, achei por bem a gente cantar novamente aquele cântico da semana passada que fala sobre florescerá o justo, que na velhice dará ainda fruto. Como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo. Crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerá nos átrios do nosso Deus, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo. Crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Na velhice dará ainda fruto, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Nossos caminhos é como a luz da aurora, que brilha mais e mais,
até chegar a ser dia perfeito na presença de Deus. De fé em fé, de glória em glória, seguimos a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, Ele nos conduz. Bem. Amém. Graças a Deus. Eu quero continuar aí no tema aí que o Wagner trouxe na semana passada, a respeito dos frutos, porque é um tema bastante importante. Então, vamos continuar. Eu queria que a gente lesse um texto. Você tem a sua Bíblia aí? No livro de 1 Pedro. É um tema que já conhecido e muitas vezes até falado na igreja. E 1 Pedro, começando no capítulo 1, no versículo 13. Nós vamos ler ele até o versículo 25, que é o texto completo dessa parte aí. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu quero também que os irmãos possam abrir no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo
13, há um texto muito interessante, que é a parábola da figueira estéril. Mas essa parábola, ela foi contada por Jesus por causa do que aconteceu no início do capítulo 13. No início do capítulo 13, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Daí Jesus profere a parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Pode cortá-la, para que pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortá-la. Esta parábola, alguns dizem que ela dizia respeito a Israel, porque Jesus já estava há 3 anos anunciando o Evangelho. Nós não sabemos ao certo disso, mas é interessante quando começa no capítulo 13 aí, a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado e misturado o sangue deles com o sacrifício que eles estavam oferecendo. E o pessoal estava com a ideia de que aqueles galileus tinham sofrido a morte por causa do pecado deles. E também sobre aqueles que a torre de Siloé, havia desabado sobre eles. E então Jesus deixou claro ali que não era porque eles haviam praticado mais pecado, que eles morreram porque eles eram mais pecadores que os outros. Não era isso. E Jesus deixou bem claro assim que se aqueles que estavam ali falando, não se arrependessem, eles iam também perecer da mesma forma, não é? E aí ele conta essa parábola a respeito da figueira que não dava fruto. E aí o viticultor, é uma parábola, falou: vamos cortar ela. Por que ela está aqui na terra, nessa terra, no meio da vinha, e não está produzindo fruto? Mas o cuidador disse: não, vamos dar um tempo, vamos esperar aí mais 1 ano, vamos colocar ali um estrume e vamos alimentar ela, e quem sabe ela possa dar fruto. Se não der, se não tiver jeito, aí a gente corta, mas vamos com calma aí, vamos cuidar primeiro, né? E no capítulo 14, juntem essas ideias, viu? Tá lá com 1 Pedro,
onde nós começamos a leitura. Junte essas leituras que a gente está fazendo, porque está tudo ligado. No capítulo 14 de Lucas, há uma passagem interessante, a partir do versículo 25, que Jesus, ele está rodeado, desculpa, caiu aqui o negócio. Jesus está rodeado por uma grande multidão e que estava acompanhando ele. E, de repente, ele falou assim, olha, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, no versículo 25 em diante, 26, irmãs e irmãos, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ele termina essa parte falando a respeito dos cálculos para construir uma torre e para enfrentar um exército de 20.000, e ele fala, quem é que não faz primeiro um cálculo se pode construir, ou se pode enfrentar um exército maior, e tal. Mas ele termina o versículo 33 dizendo, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pois bem, o que quero falar dessas coisas? Voltando lá para 1 Pedro, no capítulo 1, é o seguinte, né? Que ali também fala sobre os frutos, né? Não fala dos frutos, mas fala da semente, né? E nós fomos gerados por uma semente incorruptível. Pedro, quando ele começa aí, ele fala que nós temos que cingir o nosso entendimento. Nós temos que fortalecer o nosso entendimento e sermos sóbrios, né? Manter a mente em ordem. Por quê? Porque nós estamos num mundo sem Deus, um mundo complicado, um mundo que cria suas próprias ideias. E Pedro diz que nós temos que esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Cristo. Então, cada dia, nós estamos conhecendo mais a Cristo. E isso é importante. Por quê? Porque nós somos chamados, lá em Efésios, diz que para alcançarmos a perfeita varonilidade. Nós somos chamados para crescermos à estatura de Cristo. Esse é o projeto de Deus, que nós cheguemos à semelhança do seu Filho. Então, eu quero dizer que esse processo é um processo para nós até que nós fechemos os olhos nesta terra. Então, nós temos um projeto de Deus para a nossa vida, que é sermos semelhantes a Cristo, semelhantes ao seu Filho. Nós sabemos que estamos sendo cuidados por Deus, estamos sendo tratados, as coisas vão acontecendo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, os eventos que vão acontecendo na nossa vida, sejam eles agradáveis ou não, eles têm um objetivo de tornar a nossa vida semelhante a Jesus. Isso não acaba no batismo, isso não acaba nos anos de experiência que a gente já tem, mas continua até que o Senhor venha nos buscar. Nós sabemos que a nossa vida de fé
ela não é baseada em coisas humanas, né? Ela não é baseada em paixões, ela não é baseada em raciocínios humanos, em razão humana, ela não é baseada em simpatia, a nossa vida não é baseada na personalidade humana, mas a nossa vida ela tem que estar refletindo a pessoa de Cristo. E esse trabalho é um trabalho que é incessante. Deus quer trabalhar na nossa vida até que nós alcancemos essa estatura de Cristo. E nós nunca sabemos quando vamos chegar a essa estatura. Então, o sofrimento que nós passamos é decorrente desse projeto de Deus. A psicologia, ela fala que a terapia, a mais simples terapia que passamos, ela tem em consideração vidas humanas que têm projetos e sonhos, e que isso tem que ser bem tratado, porque quando nós lidamos com as pessoas, elas têm projetos, elas têm sonhos, mas nós precisamos entender isso. Então, só a Bíblia pode nos dar um projeto de vida eterno. Só o Senhor. E aqui, quando Pedro está falando, ele fala assim que nós somos filhos da obediência. E diz que nós não devemos nos amoldar nas paixões que nós tínhamos antes. E que nós devemos ser santos, segundo esse chamamento, né? Nós temos que nos tornar santos também em todo o nosso procedimento. Então, as coisas que nós vamos fazendo, falando, pensando, agindo, ela tem que receber as virtudes de Deus. E esse é um processo árduo, um processo contínuo. Então, Pedro diz que nós devemos ser santos como está escrito. E esse ser santo não é uma coisa automática, não é uma coisa nos tornarmos um papagaio que repete, mas é nós termos o entendimento que ele diz aí no início desse trecho, que ele diz que nós devemos cingir o nosso entendimento. Então, nossa vida não é feita de emoções, só de paixões, só do raciocínio da lógica, mas a nossa vida está envolvida pelo Espírito Santo, que vai nos transformar à imagem de Cristo. E aí, no versículo 17, ele diz: se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, como que nós devemos nos portar nessa vida? Com temor. O temor é uma das coisas principais da vida do cristão. O temor do Senhor. E Pedro fala aqui que é durante o tempo da nossa peregrinação. Então, eu e você, nós somos peregrinos nessa terra, não é? Outro dia eu falei a respeito de um peregrino, e eu vou repetir aqui porque é interessante. Um americano queria ir ao Egito entrevistar um sábio judeu. E chegando lá na casa desse sábio, esse jornalista achou estranho, porque na casa desse sábio não havia móveis algum. E ele perguntou: onde está os seus móveis? Esse sábio, ele era um rabino judeu. Onde estão os seus móveis? Não tem móveis aqui.
E o rabino perguntou, e os seus, onde estão? E o jornalista respondeu, olha, eu estou de passagem aqui. Eu não tenho motos porque estou aqui de passagem. E o rabino respondeu, eu também estou de passagem. Então, nós estamos de passagem. Às vezes, nós nos preocupamos com tantas coisas, com excesso de coisas que a cultura coloca na nossa vida, e nós esquecemos que, na verdade, nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos aqui que Pedro fala. E nesse tempo de peregrinação, ele diz que nós devemos nos portar com temor diante do Senhor. E aí ele alerta que, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que nós somos resgatados, né, do nosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, eu e você, todos nós temos um legado, né? Um legado que nós recebemos. É sobre esse legado que eu quero falar, dar umas pinceladas, sobre esse bendito legado. Era aqui que eu queria chegar. Isso está relacionado com o princípio do discipulado, né? Por isso que eu li aquelas passagens sobre que no capítulo 14 de Lucas, que Jesus diz que quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Então, nosso comportamento requer renúncias. E esse legado, lembrando aqui que o Celcinho que gosta de falar de legado, de identidade, é muito interessante esse tema, né? Mas ainda estou falando de frutos que Wagner falou semana passada, falou dos frutos do Espírito, dos frutos da carne. Todo mundo já conhece isso de cor, não é? Então, aqui, quando Pedro fala que nós recebemos um legado dos nossos pais, e esse legado, ele fala que é fútil procedimento, como os nossos pais nos ensinaram. Nós não queremos aqui jogar pedra nos nossos pais, né? Não é jogar pedras. E nem passar a mão na cabeça deles também, porque não tem nada a ver com isso. Mas que legado nós recebemos? Que legado que nós recebemos? Se nós não recebemos legado dos nossos pais, nós recebemos legados daqueles que nos cuidaram. E são muitas pessoas que nos influenciaram. Se você começar a pensar, você vai perceber que muitas pessoas influenciaram a sua vida. Muitas pessoas. É uma infinidade. E a gente, muitas vezes, não tem ideia de que nós somos, de alguma maneira, formados, e principalmente nesse tempo de internet, de WhatsApp, nós somos constantemente trazidos para esse mundo. As mensagens, as informações sempre procuram nos levar para a terra e não para o céu, mas não para as alturas, não para o conhecimento do alto. Então, quando Pedro fala desse legado, eu quero tocar um assunto aqui que é muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos conhecimento, consciência daquilo que está em nós. Eu quero deixar aqui um pedido para que todos nós possamos, anota aí, abrir depois, outra hora,
Wikipedia, e coloque lá assim, família disfuncional. Você fará a leitura lá e poderá ver lá muitos problemas desse tipo de família. A psicologia sistêmica, ela trata desse assunto, da família disfuncional. A família disfuncional, ela traz ali muitas ideias de como uma família pode ser prejudicial à formação da criança ou mesmo do jovem. E você pode olhar para esse texto, família disfuncional, e aprender muitas coisas ali. Para a formação de quem tem filho pequeno ainda, que está criando do filho, para ter cuidado com relação ao relacionamento na casa, né? Porque nós podemos, por falta de conhecimento, transmitir um legado para os nossos filhos que vão ser prejudiciais a eles. De certa maneira, todos nós, como pais, legamos algumas coisas muito ruins para os nossos filhos. Não de propósito, mas por falta de conhecimento. Então, é importante que a gente conheça, que a gente saiba, porque a gente, como discípulos, a gente pode começar a tratar, a ser curados, né? a sermos transformados e recebermos bênção do Senhor por causa do nosso arrependimento de certas coisas que vão trazer cura não somente para nossas próprias vidas, mas também para os nossos filhos ou para quem quer que esteja ao nosso redor, porque vamos refletir, quando nós aprendemos, nós podemos mudar de vida. Como Pedro diz aqui, cingindo o vosso entendimento. Então, nós vamos aprender muitas coisas quando a gente entende aonde a gente está errando, aonde a gente está funcionando de forma errada. Por quê? Porque o nosso mau funcionamento produz um resultado negativo, um resultado ruim. E se a gente não tem consciência, por exemplo, a gente traz esse comportamento para a igreja e inconscientemente a gente começa a pensar que a igreja também é a nossa casa, o modo de funcionamento da nossa casa. Então, quando a gente aprende, a gente vai ver que a igreja não é que ela não tem nenhum erro, nenhum problema, não é isso. O difícil é quando a gente causa problema porque a gente não conhece ou não vive o Evangelho segundo o ensinamento bíblico. Quando a gente deixa de lado a aplicação dos ensinamentos da palavra. Por exemplo, às vezes tem família que na sua vivência tem o costume de jogar culpa nos outros membros da família. Costumam... essa é uma prática vamos dizer assim, muitas vezes deixada de lado ou ignorada, que se torna comum na casa, por exemplo, jogar culpa no outro. Né? Qualquer coisinha, não, a culpada ou o culpado foi você, e você fez isso, e você fez aquilo, e esse tipo de comportamento, muitas vezes, ele vai para a igreja, para dentro da comunidade, para dentro do grupo. E aí passamos a querer achar culpa em qualquer sombra que apareça. Por exemplo, esses galileus, eles estavam achando,
Será que eles morreram? Será que eles morreram porque eles eram mais pecadores do que nós? Jesus disse, não. Se vocês também não se arrepender, vocês vão perecer do mesmo jeito. Então, essa condição de família desregulada, nós precisamos atentar para isso, porque a chave para a mudança, a chave para sermos conforme Deus projetou, é o Evangelho. É o princípio de sermos discípulos de Cristo. E, então, naquela passagem que nós lemos de Lucas 14, onde fala que, mas se a gente for construir uma torre ou uma casa, uns falam casa, outros falam torre, se nós formos construir, nós vamos fazer cálculo para ver, cálculo estrutural, para construir, para ver se o dinheiro que temos dá para construir ou não, ou se vamos enfrentar um exército com menos soldados. O problema não é nesse caso aí. O problema está que, no caso de ser discípulos, não é que fala assim, mas será que eu não posso ser discípulo, né? Será que eu vou pensar bem sobre isso? E Jesus que ele afirma é que se não houver renúncia de tudo que eu tenho, eu não tenho condição de ser discípulo. Se eu não renunciar tudo que há na minha vida, eu não posso ser discípulo. E aí que entra o legado que Pedro fala, o fútil procedimento que nós recebemos, e isso é muito complexo, porque eu tenho que pensar os meus relacionamentos, aquilo que eu recebi, aquilo que inconsciente está dentro de mim, que afloram nas minhas reações, eu tenho que pensar muito bem se aquilo que eu vou falar ele tem a ver com essas coisas do meu passado. Porque muitas vezes eu estou reagindo e isso, muitas vezes, na verdade, uma transferência. Eu estou transferindo, na verdade, alguma coisa que aconteceu comigo lá que eu recebi dos meus pais ou dos meus professores ou até próprio dos meus colegas, enfim, da minha infância, e eu preciso entender, compreender essas coisas que agora eu posso adquirir novas formas. Posso não, agora eu sou chamado para adquirir a forma de procedimento do Espírito Santo. Então, as minhas reações hoje, conscientemente, elas têm que serem cheias de bondade. Minhas reações elas têm que estar contidas com a paciência. A paciência tem que fazer parte da minha vida. Não é a paciência simplesmente indolente, mas a paciência que há em Cristo que me traz esperança. Então, hoje, Wagner já falou semana passada desses frutos, mas esses frutos, bondade, paciência, amor, benignidade, justiça, isso está misturado com a minha vida de discípulo. Assumindo um papel de discípulo, as minhas atitudes, elas precisam estar misturadas com essas coisas de paciência, de bondade, de benignidade, de amor, de justiça,
de misericórdia, de compaixão, esses frutos, eles devem aparecer na minha vida no cotidiano, no dia a dia. Entende? Não mais aquele fútil legado que eu recebi do medo, do ciúme, da inveja, de jogar a culpa um no outro, porque isso não é um legado legal. E se a gente for perceber, não é que eu não vou ter misericórdia dos meus pais, eu não vou ter compaixão, vou começar a falar mal e tal, porque na verdade a Bíblia diz que a gente deve honrar os nossos pais. Contudo, a gente tem que perceber o que era, as coisas que eram deles e as coisas que agora eu recebi de Deus. Hoje, muito mais do que ontem, eu devo amar de verdade meus pais, enfim, as pessoas que estão ao meu redor. E amar não é uma falácia, né, da gente falar, eu amo, não é isso. Amar é ter uma conduta, principalmente, relacionada com Deus. Muitas vezes as pessoas têm expectativa a nosso respeito, mas ela está tendo uma visão errada, às vezes, da nossa vida. Nós somos chamados não para agradar todo mundo segundo o mundo. O mundo quer que a gente seja simpático, que a gente seja carismático, que a gente tenha uma personalidade assim ou assado, mas a vida cristã não tem nada a ver com isso. A vida cristã tem a ver em que eu devo ter o procedimento conforme a palavra ensina. Essa palavra de Pedro diz aí que nós fomos, no versículo 23, nós fomos regenerados, não de semente corruptível. Então, para dar fruto, nós temos que ser regenerados com essa palavra, essa semente da palavra que é incorruptível. Nós recebemos muitas palavras, não imaginamos o quanto, desde que nascemos, mas quanto dessas palavras que nós recebemos tem a ver com a palavra eterna? Não sei se você já pensou nisso. Quantas formas de vida você recebeu e quantas delas tinham a ver com o ensinamento da palavra? É por isso que há muitos problemas na vida, né? Muitos problemas no mundo, porque o desejo de Deus é que a gente obedeça a Ele, né? Tanto que fala, Malaquias, né, que fala que Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, não é? E tudo isso para nós, né? Tanto que no versículo 20 aqui desse capítulo 1 de Pedro, fala assim, que o Cordeiro, sem mácula, sem defeito, conhecido, versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O mundo ainda não estava concreto, né? Mas esse Cordeiro foi conhecido, né? Com efeito antes da fundação do mundo e, porém, manifestado no fim dos tempos, manifestado agora, nesses 2000 anos, por amor de nós, por amor de vós, por amor de vós, por amor de nós. Por isso ele foi manifestado. Por isso, Pedro diz aqui que nós devemos esperar inteiramente na graça
é que está sendo trazida pela revelação de Cristo. Então, nós temos recebido uma graça inimaginável. Nós não fazemos ideia, nós devemos buscar na palavra. Porque se as nossas ações, as nossas atitudes forem de acordo com o que Deus deixou para nós entendemos que Deus é benigno, né? Uma das características do nosso Pai, ele é benigno, ele é misericordioso, ele é cheio de compaixão, ele é longânimo, ele é paciente, enfim, ele tem todas as virtudes da vida. E se essas virtudes estiverem dentro de mim, eu estiver atento nos meus relacionamentos com esses frutos, minha vida vai ser outra. Deus vai agir sobre a minha vida por meio dessas ações. Deus vai guiar minha vida de acordo com isso. Então, Deus não se empolga com coisa bonita, né? Às vezes a gente quer as coisas bonitas, eu não estou falando que eu só quero ver coisa feia, não é nada disso, mas como que eu estou, que evangelho eu tenho recebido? Qual evangelho eu tenho crido? As minhas atitudes, o tipo de vida que eu tenho, eu preciso aferir se eles estão coerentes com aquilo que Deus está dizendo que eu devo viver. Então, não é minha simpatia, não gosto das pessoas porque elas são simpáticas, não gosto das pessoas porque elas têm um carisma, não gosto das pessoas por isso, por aquilo. Não, eu devo viver conforme a revelação que eu tenho recebido de Cristo. Não é? Eu não amo porque uma pessoa é bonitinha, porque ela é isso e aquilo. Não, a gente ama porque tem que amar todo mundo. Não é? A gente ama e renuncia para amar não somente os amigos, os parentes, mas também os inimigos. Porque Jesus mesmo disse, bom, se vocês amam os seus amigos, o que você faz demais? Nada, nada, não é? Se a gente ama aqueles que a gente gosta, aquele que a gente tem simpatia, tem paixão, não sei o quê, não está fazendo nada demais, não é? Então, o legado que nós recebemos, muitas vezes, é só sondar a sua casa, como foi quando você morava lá na casa dos seus pais, você vai começar a pensar que mundo você estava, né? Como que era lá? Relacionamento com os irmãos, relacionamento com a mãe, relacionamento com o pai, relacionamento do pai com os outros irmãos, ou da mãe com os outros irmãos ou irmãs, e você vai ver, é capaz, se você levar a sério, é capaz de ficar com raiva. Mas não é para ficar com raiva, não vai adiantar nada. Mas você vai ver que um pai podia estar na sua concepção, talvez não na concepção do seu pai, você vai pensar, puxa, meu pai só ligava para o meu irmão e tal, meu pai não ligava para mim, ou a mãe, coisas assim. Entende isso? Ou o pai tinha um comportamento totalmente frio, ou a mãe, um comportamento totalmente frio, gelado, que o filho acaba não sabendo se o pai está alegre, se está feliz, se está bravo,
se está ouvindo, se não está ouvindo. E isso cria uma ausência de afeto, e aí o indivíduo ainda se orgulha de falar assim, poxa, eu sou frio, sou totalmente irracional. Precisa repensar isso. Precisamos repensar isso. Deus não é um Deus determinista, né, de causa e consequência. Deus não é um Deus determinista. Deus não tem limitação alguma. Deus não está limitado à racionalidade humana, à sabedoria humana, nada disso. Deus é Deus. Deus que pode fazer do jeito que Ele quiser. Uma das coisas que eu acho interessantes são os siri ou os caranguejos, né? A gente olha, ele anda de lado, ou às vezes ele anda de ré, ou às vezes tem uns que tem aquele bração gordo, né? O outro fininho. Fala, será que ele é aleijado? Será que Deus esqueceu e fez ele desse jeito? Não. Deus fez uma coisa maravilhosa. Nós aprendemos com a natureza, né? Todas as coisas que Deus fez, né? Todas as coisas que Deus fez foi tremendamente perfeita. Deus totalmente perfeito. Então, numa casa, pode legar às crianças, aos filhos, muitas coisas. Eu relacionei aqui algumas coisinhas, né, que pode gerar algum tipo de comportamento que é prejudicial às nossas vidas e nós devemos tirar das nossas vidas. Algum comportamento, por exemplo, vício, que se torna um vício, é jogar a culpa nos outros. Né? Você é o culpado. Né? Ou um comportamento de desprezo. Né? Podemos fazer pouco caso nas coisas que as pessoas estão ao nosso redor. E quando eu falo isso, filhos, mulher, esposa, marido, podemos ter esse comportamento, não jogando a culpa nos pais, não é nada disso, mas trazer de algum lugar que aprendemos. Né? Se bem que o pecado já está em nós, ou ciúme, às vezes somos ciumentos lá em casa, aí nós chegamos para a igreja e mantemos esse comportamento horroroso do ciúme. Ou de mágoas, fica sem conversar, fica emburrado, né? Já viu esse comportamento? Fica 3 dias sem conversar, fica sentido, fica lá fungando num canto, cara fechada, fecha a cara por qualquer coisa, né? Por causa de mágoas ou de ódio, sentimento e pensamento de ódio. Né? Pode ser que aprendemos lá em casa, mas na casa do Senhor, que é a igreja, não serve esse tipo de comportamento. Não é verdade? Não é um fruto legal. Esse fruto não dá para comer. Ou rancor, ficar com rancor, com raiva, o comportamento de ameaçar, né? Eu já fui ameaçado muitas vezes, né? Às vezes a pessoa pega e ameaça, né? Ameaça. Você que aprendeu lá com o pai, olha, eu vou te descer o relho, né? Vou pegar a cinta. Então, a gente com esse comportamento precisa dar parte da nossa vida. Nós não precisamos ameaçar ninguém, né? Enfim, desamor, vingança, inveja, são coisas que nós recebemos, pode ser um legado dos nossos pais, fútil legado. Então, eu vou contar uma coisinha aqui, que um caso, Casey, uma menininha de 7 anos, ela estava passando a mão no cabelo, talvez você conheça, mas
enfim, passando a mão no cabelo da mãe, fazendo um afago e tal. E aí, de repente, ela falou, nossa, mãe, tem aqui uns cabelos brancos. O Igor, que estava falando de idade aí, né? Acho que ele olhou pelo cabelo, ele fez a conta dele pelos cabelos. E a menininha estava lá, falando, não, mãe, aqui uns cabelos brancos. E a avó estava sentada no sofá fazendo tricô. E aí a mãe começou a ladainha, né? Filhinha, quando eu falo para você arrumar a cama e você não arruma, aí nasce o cabelo branco na mãe, o cabelo fica branco. Quando a mãe chama você e você não responde, há mais um cabelo branco na cabeça da mãe. Então, quando você desobedece, mais cabelo branco na mãe. E aí a menininha olhou para a avó e falou, nossa, mãe, o que foi que você fez para a avó que está com todo o cabelo branco? Então, muitas vezes nós fazemos coisas que não são legais, né? E nós aprendemos isso, principalmente quando criança, né? Ameaça, jogar culpa. Depois gera depressão lá na frente. Lá na frente gera depressão. Então, tomando aqui essas passagens, nós precisamos buscar os frutos do Espírito Santo, porque os discípulos têm essa riqueza. Os discípulos, nós temos que nos tornar discípulos de Cristo. Uma igreja só pode caminhar com discípulos, porque o lugar dos discípulos é na igreja. Então, nós podemos buscar cura para as nossas emoções, para os nossos erros. Eu quero terminar aqui. Espero que você tenha compreendido. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Nós somos tirados desse mundo para sermos conforme aquilo que Jesus é. E nós não vivemos de outra coisa, mas o propósito eterno é que sejamos semelhantes a Cristo. E nós, não é a nossa pessoa, mas a pessoa de Cristo que está em primeiro lugar na nossa vida. É a pessoa do Senhor. Nós precisamos conhecer a pessoa do Senhor todos os dias, até que a nossa vida seja transformada segundo Ele é. Amém? Então, vou terminar aqui, no capítulo 4 de Hebreus, uma passagem, no versículo 1 e 2 do capítulo 4 de Hebreus, e ela é muito interessante para nós. Diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, a esperança, a promessa, é que nós entremos no descanso de Deus. Entrar no descanso de Deus é crer nas suas promessas, é crer na sua palavra, é crer e beber da água do Espírito. É descansar no Senhor. Descansar no Senhor não é ficar com os braços cruzados, sentado na porta, esperando que as coisas aconteçam. Descansar no Senhor é confiar na sua palavra. É confiar nos seus ensinamentos. Os seus ensinamentos vão produzir as promessas de Deus na nossa vida. A palavra não falha. A palavra não falha.
E no versículo 2 diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Também a nós. Como se deu com eles, com os israelitas. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Eles receberam a mesma palavra, a palavra viva, mas não foi aproveitada lá pelos israelitas. Por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Eles receberam, mas não foi acompanhada pela fé. Eu queria ter uma tradução que diz que aquilo que eles ouviram não aproveitou porque não foi misturada com a fé. Não houve essa mistura do que eles receberam com a fé. Então, a nossa vida de discípulo, a nossa vida cristã, as nossas atitudes, o nosso comportamento precisam ser misturados com fé. Precisam valer. Precisa causar efeito. Precisa ser respondida na medida que eu pratico isso. Na medida que eu falo. Na medida que eu me comporto na minha fala. Vai causar um resultado. Porque está misturado com fé, pelo que eu creio. Se eu tiver um comportamento benigno, isso vai trazer um fruto. Vai acontecer. Se eu tiver um comportamento bondoso, esse comportamento bondoso da minha vida, não estou falando que eu tenho isso, mas se eu tiver, ele vai causar um fruto na minha vida. Se eu tiver um comportamento de paciência, isso vai produzir um fruto ao meu redor. E também na minha vida. Eu vou ficar menos ansioso, eu vou ficar com a pressão, que nem dizia o seu Fabiano, redondinha. Não é? Porque ansiedade é uma coisa prejudicial. E eu não devo ser ansioso. Está lá escrito em Mateus, não é? Por que eu tenho que ter pressa, que haja um crescimento rápido, fulminante? Depende da erva, depende da árvore. Né? Uma peroba leva 100 anos mais para se tornar uma peroba cujo fruto, que são as tábuas, possam ser colhidas. Então, esse comportamento que eu talvez nem tinha consciência, recebi dos velhos, não só dos velhos, mas dos padrinhos. Na época a gente tinha padrinho e dessas pessoas, eu preciso abandonar. Amém? Então, é isso. Queria orar com vocês. Senhor, nós somos inteiramente dependentes de Ti, Senhor. E nós queremos ser Teus discípulos, Senhor. Nós queremos crescer nisso, Senhor. Nós queremos ver os frutos do Senhor agindo nas nossas vidas, Senhor. Dá-nos esta graça, Senhor. Dá-nos revelação disso, Senhor. Cada dia, cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo ter nos resgatado da vã maneira de viver, Senhor. Nós te bendizemos, te adoramos pela igreja, pela congregação que o Senhor tem nos envolvidos. O Senhor traga cura a cada um de nós. O Senhor continue esse processo na nossa vida de alcançar, Senhor, a que sejamos, Senhor, semelhantes ao Teu Filho, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, dá-nos mais desta graça, Senhor, de vida, Senhor, e traz cura nos nossos relacionamentos, e traz vida em abundância no nosso meio, Pai.
Nós agradecemos por cada um, Senhor, por cada casa, por cada criança, por cada jovem, por cada homem, por cada mulher, Senhor, por cada esposo e marido, Senhor, que nós possamos, Senhor, de fato, cada um de nós, Senhor, mudar o nosso legado para os nossos filhos, Senhor, e deixar o teu legado, Senhor. Abençoa-nos nesta graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos abrir aí? Amém? A paz, irmãos. A paz. Boa semana. Boa semana. Boa semana para todos. Amém. Boa semana. Se cuidem. Beijo para cada um. Boa semana, irmãos. Deus abençoe. Tchau. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau. Tchau, Tiana. Tchau, Tia Fer. Tchau, Kevin. Eu só tenho 50 anos, viu, Igor? Você errou, viu, Igor? Igor, só tenho 50, viu? Você errou. Ah, agora eu descobri. Tchau, Igor. Igor. Tchau. Tchau. Beijo a todos. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa semana. Tchau. Tchau, João. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, Igor. Igor. Tchau. Tchau, Vitória. Tchau, Maria Diva. Tchau, Marco. Tchau, Arnete. Boa semana. Tchau, Jonatas. Obrigado, Jonatas. Tchau, Inês. Tchau, Maria Diva. Tchau, Marcos. Tchau, tchau, Inês. Tchau, tchau. Dona. Tchau. Sim.